Bem, beleza pessoal, tudo bem com vocês? De novo eu aqui falando sobre máquina reta. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para você que está com pouco investimento, que está pensando em costurar, que está indeciso em que máquina comprar e que não pode investir muito no seu equipamento. E a gente vai te dar aqui algumas dicas para você escolher, saber não errar na hora de escolher uma máquina reta para você iniciar aí, fazer os seus trabalhos em casa, tá ok? Bora lá? Gente, olha, para começar, esse é um equipamento que eu comprei com defeito. Por que eu comprei esse equipamento com defeito? Essa máquina costura, Júlio, costura tranquilamente. Não estava costurando com a costureira já estava irritada demais com essa máquina. Falei, Júlio, olha, leva essa coisa para trocar peça. Então a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí, eu fui na página lá e eu até coloquei bolinha nessa máquina, coloquei aí essas coisas pretinhas. Então, nossa, que coisa linda, que coisa. Isso é para mostrar para vocês que muitas das vezes o que está por fora não condiz com o que é a realidade da costura, tá? Então o que eu vou passar aqui? O que eu vou dizer para vocês é falar sobre máquinas retas. E você que está pensando em comprar uma, o que é preciso você avaliar, principalmente se você tem pouco dinheiro, o que é preciso você avaliar para escolher uma máquina? Bom, gente, uma máquina como essa, eu já falo de cara, se você der mais de R$500 no equipamento desse, você já pode estar no prejuízo. Por que eu digo isso? Porque um equipamento reta, uma reta básica, ela vai custar aí para você em torno de R$1.400. Se você já deu R$500, você já deu, nas condições desse, e eu vou mostrar o porquê, você já deu quase que a metade do preço. Com o que é necessário para você consertar um equipamento como esse, que não é o meu caso, né? Eu faço a manutenção, mas você muitas das vezes está pensando em comprar a sua primeira máquina e você está com pouco dinheiro e não sabe. Então eu vou dar uma dica para vocês aqui. Bom, olhando para a máquina em si, você sabe, não, está completinha, olha lá, o cara está pedindo lá R$500 nessa máquina, vale os R$500? Bom, primeira coisa que você deve levar em consideração, que máquina é só isso aqui, tá? Essa parte. Então essa é a primeira parte que você deve olhar. Como está a condição desse equipamento? Bom, aqui nós já percebemos que ela está sem a proteção, tá? Aqui tem uma proteção. Essa proteção não é barata, principalmente para essa marca aqui, tá? Mas isso não afeta a costura da máquina, tá? Isso não modifica nada a máquina. Júlio, mas aí eu vi aquela máquina bonita e tal, eu compro ela, eu compro essa. Na realidade, a máquina reta é uma máquina que a gente tem ela com uma carta na manga. Ela é a primeira máquina que você deve pensar em comprar. Se você está pensando em comprar uma Uber, uma galoneira, primeiro, muito provavelmente você vai precisar da reta. A reta é um investimento mais em conta que você pode fazer, né, se você está com pouco dinheiro. Então a primeira máquina que você deve comprar para ter é a máquina reta. Então vamos avaliar esse caso, algumas coisas aqui. O que eu, Júlio, avaliei nessa máquina? Primeiro, eu sabia que essa máquina não estava costurando, tá? A primeira coisa que eu gastei aqui, eu não gastei porque eu tinha, foi com a lançadeira, tá? O restante não é importante. Mas o que acontece? Essa lançadeira desse modelo de máquina é um pouco cara, tá? Esse modelo dessa marca aqui, só que eu já tinha a lançadeira, então para mim a lançadeira não foi um custo. Provavelmente, eu vou mostrar aqui para você tira esses dois parafusinhos, tira essa tampinha que eu acabei deixando cair no chão aqui, ó, tá? Tira essas duas coisinhas e dá uma olhada. Se a lançadeira estiver brigando assim, se olhar para a pontinha dela, não tiver defeito, não tiver batido, pode comprar. Se você olhar e tiver, ver que isso aqui está tudo ruim, você já sai fora, tá? Primeira dica que eu vou dar é observar a lançadeira, tá? A segunda é o visual.
essa máquina está com esse preto aqui, vocês podem olhar que esse preto aqui, Júlia, mas essa máquina é preta em cima. Na realidade eu fiz isso aqui com uma pegadinha, tá? Porque isso aqui é envelope, tá, gente? Isso não é pintura. Essa máquina não é assim, ela é toda branquinha. Eu coloquei aqui para poder fazer vocês olharem para a máquina diferente. E muita gente olhou. Ela estava com bolinhas aqui. Isso aqui eu ainda vou tirar de novo, vou deixar ela no básico, tá? Mas muita gente aplaudiu essa máquina, olhando pelo que ela estava esteticamente. Só que na realidade, gente, isso aqui não é uma pintura, isso aqui é um envelope de carro. Então eu posso arrancar isso aqui, tá? Mas eu olhei anteriormente, na hora de olhar, eu olhei se ela não tinha ferrugem no cabeçote, e ela não tem. Então isso foi um fator legal. O que eu troquei aqui? Eu troquei esse parafuso, tá? E eu troquei aqui o enchedor de bobina, que é uma dor de cabeça para muita costureira. Então são peças que eu troquei para me poder costurar com ela aqui, né? Já de cara, né? Então eu troquei o enchedor de bobina, que é novinho, tá? E troquei aqui esse parafuso nesse coisa e a lançadeira. Isso para vocês já seria uma continha, seria uns 30 pila aqui, mais uns tantos ali, mais uma lançadeira. Então isso poderia estar acrescentando no valor da sua máquina. Uma lançadeira como essa não é barata, tá? Principalmente dessa marca. Essa aqui dela, se vocês olharem, já está bem desgastada, muito enferrujada, faltando parafuso, ó, tá? Então isso é uma das coisas que eu, Júlia, fiquei atento. Mas eu sabia que eu estava comprando um equipamento para levar para vocês a informação. Essa máquina vai costurar? Sim, mas essa máquina é para o canal, única e exclusivamente para fazer conteúdos, para levar informação a vocês. Bom, dito isso, o que mais eu olhei? Eu olhei as condições internas da máquina. E as condições internas dela estão perfeitas, ó, sem ferrugem, tá como novo, tá? Limpo como novo. Então isso foi um dos pontos predominantes que eu avaliei na hora de comprar. A bomba estava jogando óleo, então estava tudo legal. Olhei, estava muito sujo isso aqui, fiz a limpeza, troquei ali a lançadeira, beleza. Então o conjunto mecânico da máquina está perfeito, não tem ferrugem, né? Se você passar o dedo, você vai ver que ele está lubrificado. Então, ter um pingo de óleo aqui dentro é excelente, tá? Então, não tenha medo com isso, tá? Isso está perfeito. Bom, essa máquina ainda está em manutenção, e algumas manutenções dela eu vou pôr para vocês. Bom, agora nós vamos no problema que vocês devem olhar. Vamos para outro ponto que vocês devem olhar. Essa máquina não estava com essa borracha aqui, eu troquei a borracha dela. Porém, uma coisa que é importante de vocês olharem: a pintura da máquina está intacta. Isso significa que ela não estava em um lugar úmido e que ela não era muito utilizada. Por quê? Quando as máquinas estão muito utilizadas, geralmente esse pedal aqui é desgastado. Então às vezes a pessoa pinta a máquina para que você não veja esse tipo de detalhe, só que às vezes está enferrujado, está com uma mesa que está bamba, essa aqui está bem firme, né? Então é o seguinte, observem se não tem ferrugem nessa parte, tá? Porque essa parte vai te custar um dinheirinho. Então você observa bem se ela não tem soldas que está quebrando, né? Se ela está bem firme, se ela não está balançando para lá e para cá. Essa aqui, ó, tá firme. Bom, então a parte de baixo da máquina tá perfeita, né? Outra coisa, observem se o crocador levanta, né? Só vim aqui dar uma olhada, tá tudo certinho. Pisem no pedal e vejam se rodem o volante para ver se a máquina está dando os pontos direitinho, tá? Isso é interessante até mesmo você ligar e costurar um pouquinho com ela, tá? Importantíssimo perguntar para a pessoa o que essa pessoa costurava. Se você está comprando de uma máquina de uma fábrica, de uma pessoa que costura muito provavelmente você está comprando um equipamento que está com problemas. Mas se você está comprando de uma costureira, principalmente se você avaliar
essa costureira não costura muito, você vai saber que você está comprando um equipamento que pode ter algum erro de regulagem, mas estando em boas condições, é só regulá-la novamente e ela vai estar legal, tá? Bom, agora nós vamos para um dos problemas sérios. Vocês vão ver que essa mesa, vocês afastem da máquina, abaixem e observem, e vocês vão perceber que a mesa da máquina está torta para o lado de cá e que essa mesa da máquina está com barriga. Por que isso está acontecendo? Porque a parte do cabeçote em si, que é a máquina, é muito pesada, a mesa é muito ruim. Então, se você comprou essa máquina aí por R$500 e você trocou a lançadeira, lá se foi mais uns 100, R$150, tá? Fora a manutenção do mecânico. Então, quer dizer, já passou para 650. Se você tem que trocar a mesa da máquina, lá te vai aí mais uns 100, 150, dependendo da região que você tá? E do tipo de mesa, de tampo que você vai utilizar. Então, quer dizer, de 650, né, que ela subiu ali, ela vai subir mais uns 100, então vai para 750, tá? Bom, agora nós vamos parar para raciocinar. E uma coisa muito comum aqui, vou mostrar para vocês que essa máquina foi mexida por um mecânico. Então nós vamos avaliar aqui agora o motor da máquina. Bom, primeira coisa que essa máquina é costurando para trás. A chave seletora de ponto dela aqui, né, do lado, não funciona. Então provavelmente você vai chegar em casa, vai começar a costurar, vai ficar louca no YouTube procurando saber como fazer para inverter isso aí, ou vai ter que chamar um mecânico para fazer. Isso vai te custar mais uns 100, já foi para 850. Agora nós vamos para o problema que muita gente fala aí: nossa, Júlio, mas esse motor é um motor que faz barulho. De fato, se você não tem manutenção, qualquer motor faz barulho. A minha Direct Drive nova estava fora de ponta e ela estava fazendo barulho, e fazia um barulho terrível, tá? Quando eu peguei. E agora ela está com a manutenção correta, não faz barulho algum. Então qualquer uma pode te gerar barulho, desde que esteja mal regulado, tá? Então o que acontece aqui? Vou mostrar para vocês. Observem aqui esse parafuso, ó. Já se vê que esse motor foi trocado, tá? Outra coisa, tá vendo aqui, gente? Tá vendo essa base aqui? Essa base tem amortecedores aqui, que é justamente para evitar a vibração entre a mesa e aqui. E o que acontece aqui? Tá sem ele. O mecânico veio aqui, tirou o parafuso, colocou duas porcas. Olha ali o serviço porco que está ali. Agora observem aqui, ó. O motor não é daqui, foi só colocado para vender a máquina para costureira. E aí a gente vê o seguinte, ó. Olha, deixa eu puxar a mão para trás. Observe, olha ali em cima da mesa. Então não é o motor que está fazendo barulho. O que está fazendo barulho aqui, ó, a máquina, o mecânico que mexeu na máquina fez caca. E a costureira que comprar essa máquina fala: nossa, aquela máquina barulhenta, aquela máquina não presta. A máquina é excelente, ela é como qualquer máquina nova. Mas isso aqui é uma coisinha importante a se olhar. Aqui vai te custar em torno de mais uns R$100 no mínimo. Então essa máquina já subiu para R$900 com os 500, R$950 com os 500 que você deu de entrada, tá? Então, para poder fazer esse serviço aqui, mais alguns rolamentos aqui, se eu tiver que trocar rolamentos aqui, vai te custar aí mais uns 80 mais mão de obra. Então já vai para R$1.000. Ou seja, você já tem mais da metade de uma máquina nova, um terço de uma máquina nova nesse estilo, motor convencional, que você está pagando em um equipamento usado e mexido. Mas isso é defeito da máquina? Não. Isso é defeito de tempo, de falta de manutenção correta, tá? E é para isso que eu peguei essa máquina. Então o que eu quero aqui, eu posso colocar aqui um motor motor silencioso? Posso. Mas eu vou fazer com esse daqui, tá? Por quê? Porque o meu custo de manutenção vai ficar menor, ela vai servir para mim ali, e é uma máquina que não se usa toda hora, tá? A não ser uma costureira que faz muito conserto, mesmo que não para durante o dia, mas mesmo assim
não vai usar essa máquina por um tempo muito forte. Então essa é uma máquina que ela vai estar na sua confecção, mas ela, se fosse uma galoneira, eu não pegaria, tá? Mas no caso da reta, vocês vão ver aí que vai funcionar normalmente, tá? Bom, outro detalhe, olha aqui a mesa, gente, olha aqui, olha o famoso cupinzinho aí, ó, que eu vivo falando para vocês, ó. Isso é fundamental de vocês olharem. Então ficou aí algumas dicas para vocês e uma ideia do que você pode gastar comprando um equipamento usado. Júlio, vale a pena? Deixa eu explicar uma coisa. Essa máquina que você está vendo aqui, indiferente de você ter uma eletrônica, indiferente do que for, o tempo de uso dela, a não ser para uma fábrica, vai ser o mesmo. Ah, mas a minha Direct Drive é lindinha, é bonitinha, fala, dá 3 pulinhos, vai fazer a mesma coisa. O que vai haver aqui, às vezes, você pode começar com um equipamento assim, mas você tem que saber na hora, se você vai escolher, se esse equipamento não está... Vou mostrar essa máquina ligada para vocês verem o absurdo que é isso aqui, ó. Observe. Ó, bom, a máquina está parada. Eu observo, vocês escutam um barulhozinho fininho. Isso é sinal que o rolamento dela não está fazendo barulho. Então por que essa máquina está barulhenta? Está barulhenta porque ela está toda solta, ó. Porque a mesa está ruim, uma mesa ruim vai causar barulho, tá? Porque o motor em si, você não escuta barulho, então tá bom. Porque está sem os amortecedores, porque a mesa aqui em si, ó, não compensa, tá? Então, o que eu vou gastar aqui agora nessa máquina? Júlio, o que você vai gastar? Eu sabia o que eu iria gastar e eu conheço a máquina muito barata. Então, para mim, que peguei essa máquina por menos de 100 reais, tranquilo. Para mim que já fazia manutenção, tranquilo, tá? Para você, não sei, tá? Mas olha aí, ó. Agora, se você tivesse comprado essa máquina da costureira para costurar e viesse aqui e regulasse só o ponto, ela costuraria? Sim. Mas olha o que aconteceria. A máquina de... ontem, ó, vocês ouviram um assobiozinho? Isso é porque está extremamente apertado aqui, tá? Então, ficou a dica aí para vocês. É um vídeo longo? É um vídeo longo, mas é um vídeo que pode te salvar aí na hora de escolher um equipamento assim. Você tem que ter consciência, tá? Que não é a máquina em si que faz barulho. Se eu pegar essa máquina aqui, tirar daqui, colocar ela aqui, colocar um servomotor, um motorzinho tipo aquele de Direct Drive que vai aqui, ela vai funcionar lisinha com qualquer máquina nova. A máquina não tem problema. O que está escondido aqui são os problemas no motor, os problemas na mesa, e essa máquina tem em torno de uns 10, uns 20 anos, uns 15 anos de uso, porém está em perfeito estado de conservação. E vai fazer o mesmo serviço que qualquer outra máquina vai fazer, ou até pode ficar melhor. Só que tem uma coisa, tenha ciência, está fazendo barulho? Observem esse tipo de coisa. Olha ali aquela mesa ali, olha. Só de vocês olhar, você já percebe que ela está torta, ó. Tá? Então isso é um investimento que você pode ter que fazer. Às vezes você compra um equipamento desse, nem precisa de nada. Às vezes troca uma mesa ou troca um rolamento ali, a máquina vai ficar legal, tá? Mas vocês têm que olhar se a máquina foi mexida por um mecânico ou para aquele tipo de costureira que diz assim: eu sou curiosa. Olha aí, não adianta nada ser curioso e deixar um serviço como esse aqui, ó, tá? Então, isso são dicas que eu posso dizer. Primeira coisa, observe a mesa, observe a pintura da máquina, observe a parte interna sobre questões de ferrugem, se está tudo certinho.
né? Se está limpinho, se os óleos estão bons. Essa máquina está perfeita para costura, não está perfeita para uso. Aí está fazendo barulho porque está mal cuidada. E até uma máquina direct drive, se você mexe nela sem saber, a minha estava assim, né? Que eu comprei da costureira, você ligava para ela, ela fazia mais barulho que isso aqui. Num vídeo aí eu até pensei que eu tinha deixado, no primeiro vídeo que eu mostrei, pensei que era eu que tinha deixado na máquina overlock. Quem não viu aí, vai lá e veja. No final do vídeo, vocês vão ouvir, eu vou falar assim: olha gente, eu acho que eu deixei a tampa da máquina aberta, por isso que ela está fazendo barulho, mas não era. Nem eu tinha percebido, mas ela estava com o motor, barulho no motor. A tampa do motor estava fora de ponto. E o que acontece? Você pisava na máquina, a máquina não era para ser silenciosa e estava fazendo barulho. Mas isso era defeito? Não, só uma questão de regulagem. Essa aqui está com defeito? Não, ela está apenas mal cuidada. Custo que eu botei aqui, se fosse você, provavelmente eu teria o custo para dar manutenção no motor e teria o custo da mesa, e a máquina estaria com nova, tá ok? Abraço para vocês, fiquem com Deus. Gente, olha, estou em reforma aqui na sala, tá? Para poder fazer conteúdo para vocês, ó, tá? Mas não é eu que estou fazendo, é o pedreiro, porque eu também não sou pedreiro, tá? Abraço para vocês, fiquem com Deus. E aí ficou a dica: mesa é importante, motor é importante, ferrugem, e olhar se está em boas condições aqui. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Isso aqui também eu troquei, tá gente? Isso aqui é uma peça que eu troquei para poder começar a costurar. Essa é nova, troquei e coloquei zerada, tá? Isso aqui está em condições de uso, então não precisava mexer. Tá, o restante tá beleza, ó, sem ferrugem, sem nada. Não me estranhe com isso aqui, que isso é só um envelope. Tchau para vocês.